Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Revelar a escuridão, minha alma anseia. Eu quero convidar você nessa noite a despejar sobre o Senhor a tua adoração, a despejar sobre o Senhor a tua gratidão, a despejar sobre o Senhor tudo aquilo que Ele tem feito de bom, de agradecimento a Ele. E com certeza, em troca desse agradecimento, o Senhor enviará o seu Espírito para consolar a tua alma nessa noite. Não perca a oportunidade, meu irmão. Muitos estão lá fora adorando deuses, aleluia, que não salvam, que não curam, que não libertam. Mas você está aqui adorando ao Deus vivo, a um Deus verdadeiro. Então eu convido você nesse momento a não pedir nada para o Senhor teu Deus, a menos que seja a sua presença. Nesse momento não peça para Ele resolver a tua situação financeira, familiar. Tenha esse momento somente de adoração. E se você pedir, peça para Ele a presença do Senhor Espírito Santo. Aleluia. Minha vida, olha que lindo. Quero adorá-lo com tudo que tenho. Deus, eu quero adorá-lo. Diga, sei que sou pequenino, sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo, mas quero adorá-lo, prostrado aos seus pés, prostrado aos seus pés. Deus, eu quero adorá-lo. Olha que lindo, meu querido. Diante do trono vou erguer o meu altar. Diga, com a tua presença, quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Agora diga assim: eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Mais uma vez, eu te louvarei, tu és meu rei. Agora diga: eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Com a minha vida, com a minha vida, quero adorá-lo, quero adorá-lo com tudo que tenho. Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo, prostrado aos seus pés, prostrado aos seus pés. Deus, eu quero adorá-lo diante do trono,
diante do trono vou erguer o meu altar. Aleluia, quero a tua presença, quero a tua presença, pois em ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Oh, aleluia, eu te adorarei, eu te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Senhor amado, é por essa razão que nos reunimos aqui agora. O motivo de estarmos juntos aqui, ó Deus, é o adorar, é o louvar, é o cultuar o teu nome, Senhor. E a igreja vai fazendo isso com muita devoção. E esta igreja vai se envolvendo e aproximando de ti com muito amor e devoção. Seja louvado o nome do Senhor para todo sempre. Ah, meu Deus, o teu povo agora vai derramando gratidão, louvor, adoração. E ó Deus, esse é o nosso culto a ti, Senhor. Este é o nosso culto em que nós propomos agora entregar a ti o nosso louvor, a nossa adoração. A primeira parte do culto, nós que oferecemos a Deus. Uma segunda parte do culto, Deus vem e se revela a nós pela tua sagrada palavra. E as duas coisas caminham juntas. Vamos nos rendendo e abrindo o coração ao Senhor. Pai, Pai, Pai de amor, ouça a voz do teu servo. Ouça a voz deste, ó Deus, que mesmo ainda com dificuldade de palavras, talvez ainda faltando palavras, mas ele ao menos diz: Senhor, que presença santa! Oh, como é bom em tua casa estar! Como é bom, ó Deus, saber que o Senhor olha para mim e olha com olhar de amor, e está cuidando de mim, cuidando do meu presente, do meu futuro, e cuidou até do meu passado. Chorrebanderia, reberianderera, bandoria, lavarabadoa. E a voz do adorador vai se elevando, vai aumentando o volume e vai aumentando a intensidade. Vamos, adorador, vamos, servo de Deus, servo do Senhor, no envolvimento sagrado com os céus, no envolvimento bonito. É o recarregar cristão das suas baterias espirituais, é o renovar da unção, é o transbordar do divino Espírito Santo. É o Senhor te pegar pela mão e te pôr de pé. É o Senhor dizer: filho, pois eu te levanto, eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Aleluia, você está vencendo, meu irmão. Você está vencendo esta primeira resistência. Você está vencendo. Você foi criado para ser servo de Deus. Você foi criado para louvá-lo, cultuá-lo, adorá-lo. Você foi criado para ser casa de Deus. Rebanduria lavaramoduria, remanduriandererebonduriandarabalabodu. Oh Senhor da glória,
E por que não agora pedir? Derrama a tua glória, Senhor, neste lugar. Derrama, Senhor, de uma maneira tremenda e especial. Senhor, estamos aqui e queremos muito esse transbordar da tua glória, da tua presença. Você diga comigo: meu Senhor, a minha alma, ela te procura. Eis-me aqui, Senhor, ouça minha oração, receba o meu louvor. Diga: receba o meu louvor, a tua mão sobre o teu coração e os louvores nos lábios deste povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Estamos reunidos na tua presença, Senhor. Vamos juntos? Faça votos de oferecer o louvor. Estamos reunidos, melhor louvor, na tua presença. Queremos sentir o teu poder invadir as nossas vidas. Quando isso acontece, a tristeza sai. Quando isso acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam no coração. Renovados somos por Cristo, quando Ele derrama a sua Tem fé de pedir? Vamos juntos. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória nesse lugar, Senhor. Queremos ser renovados. Queremos ser renovados pelo seu amor. Chame por Ele. Derrama a sua glória e o seu poder neste lugar. Queremos ouvir a sua voz, então derrama a sua... É lindo louvar a Deus, não é verdade? E do início cultuaremos, louvaremos e adoraremos ao Senhor. Posso ouvir o seu graças a Deus, posso ouvir o seu louvado seja Deus. Do início, toda a igreja louvando. Estamos reunidos na tua presença. Queremos sentir o teu poder invadir as nossas vidas. Quando isso acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam no coração. Renovados somos por Cristo, quando Ele derrama a sua glória. Vamos juntos. Derrama, derrama. Derrama a sua glória nesse lugar, Senhor. Isso é lindo, peça. Queremos ser renovados pelo seu amor. Derrama a sua glória e o seu poder neste lugar. Queremos ouvir a sua voz, então derrama. Levanta a mão bem alto e diga: meu Senhor. Diga: meu Senhor, derrama a tua glória sobre a minha vida. Eu não quero ser o mesmo. E ao toque do Senhor, nesta glória, a bênção virá. E aplauda ao Senhor. Derrama a sua glória nesse lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo seu amor. Derrama a sua glória e o seu poder neste lugar. Queremos ouvir a sua voz, então derrama.
sua vez, para terminar, aumenta a intensidade das palmas e o volume da voz. Esse lugar, Senhor, queremos ser renovados pelo seu amor. Derrama a sua glória e o seu poder neste lugar. Queremos ouvir a sua voz, então derrama a sua glória. E aplauda quem merece bem forte, gente. E diga graças a Deus. Boa noite, irmãos, bem-vindo à casa de Deus. Eu tenho fé de que o Senhor vai falar contigo como vem falando todos o santo culto, amém? Vira ao vizinho, dê boa noite para ele, abençoa esse, o outro e o outro, o outro. Se você teve uma semana atrapalhada, quem sabe chegou aqui até aborrecido, pois meus parabéns de ter vindo. Deus está fazendo uma obra linda nesse lugar. Sente-se, por favor. Sentado, eu lembrei de uma canção. E essa canção é a que nós vamos louvar agora. Eu vou convidar o irmão Jetson a louvar. E ela vem declarando e afirmando para cada um de nós de que o Senhor, Ele tem um escudo, Ele é a santa proteção. O inimigo pode investir daqui, pode investir dali, pode querer lhe passar rasteira de carro, os problemas da vida podem até te tentar aborrecer, mas o Senhor, Ele protege os seus. O salmista, ele confiava nisso, ele dizia bem assim: caia 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é bonito, pessoal. Imagine que ele está reconhecendo as 1000, ou melhor, as 11.000 situações que nos tentam derrubar, mas nas 11.000 o Senhor o protegeu. E a mesma coisa para você. Talvez alguém, pastor, se eu for pôr no papel, não chega a 11.000 não, mas tem muita coisa querendo me deixar para baixo. Mas tem um ser todo poderoso que está aqui, que te coloca para cima. Amém? Aplauda Jesus bem forte. És o nosso escudo, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. O seu coração e se renda ao Senhor nesse momento, aleluia. Por toda a minha vida, aleluia, diga para Ele: ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. O Senhor fala contigo nessa noite, meu irmão. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel. Olha o que Ele faz contigo, que me tira desta cova e me leva até o céu. Não importa o que você já passou, chave, fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos. Aí Ele vem e fala ao teu ouvido, mas sua voz me acalmou. Olha o poder do Senhor. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Descanse no Senhor. Eu me sinto tão seguro. Te joga nos braços do Senhor, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem
Jesus, e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra dele. Aleluia. Oh, Santo Senhor, Santo Deus, Espírito Consolador, visita o nosso coração nessa noite. Transborde a tua glória nesse lugar, meu Pai. Oh, aleluia. Te adoramos, exaltamos e louvamos o teu nome na beleza da tua santidade, Senhor. Não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Declarei o escudo, escudo para os que nele crê. Mais uma vez, escudo, escudo para os que nele crê. E aplauda o Senhor bem forte e diga graças a Deus. Obrigado, os irmãos, até aqui. Boa noite, irmãos, bem-vindos à casa de Deus. Seja o visitante, quem é de casa também. Antes do texto principal, quero compartilhar aqui meio minuto de uma palavra que Deus me deu logo no amanhecer. Tem um texto da Bíblia que diz bem assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, não dará para ti todas as coisas. Que texto bonito, pessoal. Às vezes a gente fica só no campo da teoria, às vezes a gente fica no campo da religião. Tem alguns aí que fica até numa brigaçada que não é brincadeira. A minha é melhor, a tua é melhor, o meu pensamento é melhor, minha filosofia é melhor. Mas são bobinhos demais, mas muito bobinhos. Deus tem coisas maiores para nós. E esse texto, por exemplo, me ganha atenção. Sabe, foi no amanhecer do dia, o Senhor já foi colocando no meu coração. Eu falei, esse eu anoto, esse eu não perco não. É bonito ouvir Deus falar. E Ele falou desse jeito, eu repito: aquele que não poupou seu próprio filho, não lhe dará também todas as coisas? Olha, o Deus que faz mais. Essa obra foi linda, nós estamos às portas inclusive da Semana Santa. Um Deus que fez mais, será que Ele não fará menos? É claro que fará. Não sei para quem vale, não é a mensagem principal de hoje, mas guarda essa palavra no teu coração. O Deus que não poupou nem o seu próprio Filho, Jesus Cristo, será que Ele não tem planos de paz, de bênção para cada um de nós? Sem sombra de dúvidas tem. Envergonhe Satanás e seja servo de Deus. Amém? Aplauda Jesus bem forte. Não sei a quem vale, eu só estou batendo continência lá em cima porque Ele mandou falar isso aí. Pois bem, esses dias, pessoal, nós estamos lembrando e estudando algumas realidades de 2 Crônicas. A cada culto nós estamos estudando um pouco. Num dos últimos cultos, nós estudamos 2 Crônicas 34. Abra lá, eu vou fazer aqui um resumo, talvez nos 5 primeiros minutos, e depois a gente entra em assunto novo. Sobre o que temos falado, já vai aí para mais de semana, quase 15 dias. Nós temos a cada dia estudado um pouco. Eu até recomendo, aproveitando que você ainda está abrindo, nessa regressiva agora para a Semana Santa, eu quero recomendar que você arrume a sua agenda, me faça esse favor, arruma a sua agenda a ponto de conseguir participar de todos os cultos, até essa regressiva da Semana Santa, do domingo de Páscoa, porque Deus vai nos permitir fazer estudos continuados. Na quarta você pega um pedaço, na sexta outro pedaço, no domingo outro pedaço, como nós já fizemos na última semana. Nos últimos dias nós falamos sobre edificar casa
para Deus. Só recapitulando. E o Salomão recebeu essa missão. Ele edificou uma casa, e não foi uma casa pequena não. Ele edificou uma casa grande, porque ele bem entendia, se o meu Deus é grande, a casa para ele também precisa ser grande, e assim aconteceu, e foi uma casa bonita, uma casa grande, que até hoje é falada entre nós, ficou conhecida como o Templo de Salomão, não este edificado agora recente, mas edificado há muito tempo, e o próprio arquiteto, aquele que deu as pistas das medidas, disso, daquilo, não foi o melhor arquiteto do mundo não, foi o melhor arquiteto do universo, foi o criador de tudo isso aqui que existe, então foi uma senhora obra que ele fez, e glória a Deus por isso. Quando ele foi inaugurar essa obra, estou resumindo, diz a palavra que o Senhor se alegrou tanto com aquela obra, que a glória do Senhor desceu naquele lugar e encheu a casa. Oh, glória a Deus! Mais bonito do que um templo bonito é um templo cheio de Deus, pessoal, e é o que nós precisamos. Não adianta a pessoa fazer papel de bonitinho, não adianta a pessoa falar bonitinho, ter uma boa oratória, ter uma Bíblia nova, igual um caderno novo, as páginas ainda estão grudadas uma na outra, está até cheirando gráfica. Não adianta ser tão bonitinho assim, se por dentro não está bonito. E essa glória precisa existir, repito, não apenas de um templo bonito para quem observa, mas que ali tenha a glória do Senhor, amém? E já falamos de que o templo de Deus não é necessariamente essas 4 paredes que estamos aqui, esse galpão, apesar de elegante ter ficado, não é desse que eu estou falando. A Bíblia diz que nós somos moradas do Espírito Santo, e se em nós houver santidade, o Espírito Santo ali vai descer. Um outro assunto que falamos também foi o seguinte: o Salomão construiu, e o filho dele, Roboão, destruiu. Não o templo em si, mas enquanto um construiu um ideal, edificou algo para Deus, o outro destruiu. E aqui me chama a atenção, nós falamos isso, já foi na quarta-feira, de que, muito triste, o pai constrói, a geração futura destrói, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Como é que será quando os nossos bisnetos nascerem? Como será quando os nossos trinetos nascerem, nossos pentanetos nascerem? Se em nossa geração nós não exigirmos e trabalharmos para edificarmos uma casa para Deus, o que será das futuras gerações, pessoal? Outro dia eu conversava com um cooperador e ele disse sobre uma ilustração que eu achei interessante e eu lembro agora. Um pregador estava falando sobre isso, sobre o cuidado na nossa vez para continuar passando o recado para a geração futura. E esse pregador ilustrou colocando 4 pessoas sobre o palco, sobre o altar. Uma pessoa representava o bisavô, outra pessoa representava o avô, outra pessoa representava o pai e outra pessoa representava o filho. E daí adiante, para você entender, poderia ter o neto, o bisneto, o trineto e daí adiante. E ali na ilustração dele, dentro de um culto como agora, ele começou passando um recado para o bisavô. Falou, faz assim, 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 passou lá como se fosse um telefone sem fios. Você já deve ter brincado disso, talvez adulto ou ainda como criança. Aí ele passou um recado para o primeiro, para o bisa. O bisa passou o recado para o outro, para o avô. O avô conseguiu ainda guardar um pouquinho, perdeu alguma coisinha, mas passou. E ele passou o recado à frente. Esse aqui já perdeu um pouquinho mais do recado. Ai, 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 será que era A? Será que era B? Será que era C? O que ele falou mesmo? Mas ele passou o recado. E foi passando. Você já sabe como é a dinâmica de um telefone sem fio. Muitas vezes, o recado que você ouve lá do último não tem nada a ver com o primeiro. Não é bem assim? Sim ou não? Espiritualmente falando, na nossa geração, se nós fizermos feio, pessoal, o que será dos nossos filhos, netos, bisnetos, trinetos, pentanetos, hexanetos, octanetos, ou seja lá quantos mais para frente?
Então, em nossa vez, nos é necessário clamar a Deus sabedoria, como Salomão fez, e que mesmo, talvez, nesse assunto ele tenha falhado, porque a criação do filho não foi tão boa assim. Quando Roboão assumiu, ele deu ouvidos a quem não devia, e uma vez ouvindo quem não devia, ele pôs tudo a perder. Dos 12 reinos que ele assumiu, apenas 2 passaram a ouvi-lo. 10 viraram as costas para ele. Se você for estudar o livro de Reis, que é o que a gente está fazendo por esses dias, você vai observar vários altos e baixos ao longo da história. Um faz certo e o outro faz errado. Um faz certo e o outro faz errado. Que coisa mais feia. Chegou a vez de Josias. Esse assunto nós já falamos na sexta-feira, que é esse de 2 Crônicas 34. O Josias começou a reinar cedo. Estou acelerado porque ainda é o resumo. O versículo 1 diz: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado seja Deus. Esse homem chamado Josias, ele fez certo. Aí eu me antecipo e resumo. E o filho dele, pastor, chuta. Não precisa nem pensar demais. E o filho dele, gente, fez errado. Então, onde precisamos agora pensar? Se nós não passarmos o recado, não apenas de bons modos, que isso aí já é questão de criação, não apenas de educação, que por sinal algumas pessoas são mal educadas ou foram mal educadas, não apenas esse princípio, mas o princípio de Deus, o princípio da fé, o princípio da religião, o princípio de congregar, o princípio de orar para dormir, o princípio de orar ao despertar, o princípio de orar dando graça pela refeição, o princípio de apresentar a Deus os seus projetos, seus desafios, seus medos, suas conquistas, suas alegrias, inclusive suas tristezas. Esse princípio tem que ir passando de geração a geração, gente. Amém, pessoal? Uma coisa que o Josias fez que foi bonita, ele restaurou a Páscoa, o cultuar a Deus através da festa chamada Páscoa. Pastor, e o que é a Páscoa? Me perdoe, falando de uma maneira compacta, não é nada do que celebra hoje. Se o Josias estivesse ainda em nossos dias hoje, ele iria tentar restaurar de novo a Páscoa, mas não é nada a ver com o que se celebra hoje. Hoje em dia, quanto maior for o chocolate, mais querida é a pessoa que você está presenteando. Se for do tamanho do ovinho de codorna, é capaz dela chamar para briga. Isso aqui que você me investe ou investe em mim? Brincadeira à parte, a Páscoa é muito diferente disso, pessoal. Primeira Páscoa foi celebrada na saída do povo do Egito, quando eles foram libertos das garras do faraó. Naquela ocasião em que o Senhor derramou as 10 pragas e ordenou que ungissem as portas e as janelas. Aí eles passaram pelo Mar Vermelho, ali é a primeira Páscoa, é a celebração pela libertação. E qual é a Páscoa agora? Falando do novo cálice, falando do Novo Testamento. Eis a cruz sobre o altar. Cristo, na Sexta Santa, foi crucificado. Mas ao terceiro dia, mas foi fraco. Vou te dar mais uma chance. Cristo, na Sexta Santa, foi crucificado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. Alegra a noite do teu vizinho, diga: ele está vivo. E o que é, pastor? Restaurar a Páscoa é você restaurar a essência, compreender a mensagem da cruz, compreender o plano da salvação. Hoje o dia foi bonito, além dos cultos, além do dia a dia, o Senhor nos deu 7 almas. Descemos agora há pouco as águas do batismo, e glória a Deus por essas 7 almas. Você até louva a Deus com suas palmas e diga: graças a Deus, o Senhor é bom. Tem um ou outro que ficou para trás desse batismo aí, mas a gente já contactou para o próximo batizar também, e Deus é bom. Mas pastor, onde entra a mensagem de hoje? Em cima desses trabalhos de restauração, que o Senhor usava homens e mulheres de Deus,
eu quero que você entenda o que está escrito em Ezequiel 37. Abra a tua Bíblia lá. Então perceba você que Deus veio usando homens de Deus, como pode usar hoje a mim, a você, a cada um de nós, para restaurar o que está atrapalhado, o que está perdido ao longo das gerações. Às vezes em nome de uma cultura, em nome de um costume, às vezes em nome de uma bobice, a pessoa acaba perdendo a essência, pessoal. E do fundo da alma eu digo que às vezes quando a pessoa faz a coisa só como um ritual, Deus já nem mais lá está. Tem pessoa que até o culto dela a Deus tornou-se um ritual, tornou-se uma regrinha, e ela já não dá liberdade ao Espírito Santo. Que coisa séria. Mag, sua missão, amigo. Então isso aqui é o recado de Deus para nós hoje. E em Ezequiel 37, a palavra nos traz um recado de um homem que foi servo de Deus e fez o trabalho de Deus, de restauração. Versículo 1 diz bem assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Versículo 4: então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Para aqui um instante. Esses 4 versículos iniciais, se entendemos direito, sem exagero, já valeu o nosso culto. O que a palavra está dizendo? Está falando a respeito de um homem que era profeta, Ezequiel, e esse homem ele estava ligado com Deus. Tanto que nessa ligação santa com Deus, Deus passou uma visão para ele. Entenda que há mistérios que Deus quer passar para nós, e Ele só vai passar se nós estivermos ligados. Se estivermos dispersos, se estivermos preocupados com a janta, se estivermos preocupados com a hora, se estivermos talvez pensando em qualquer outra coisa, para nós não vai ser revelado esses mistérios. Por isso que você já deve ter visto que é nosso hábito, principalmente no nosso cultuar, principalmente no nosso ouvir a palavra, mas aquela atenção absoluta, o cooperador até tem o papel de fazer isso, se não está fazendo eu puxo a orelha depois, e é necessário, porque agora é o nosso momento de ouvir Deus. Amém, gente? E o que a palavra diz? Esse homem chamado Ezequiel recebeu um recado, uma visão de Deus, e o Senhor o transportou para um local que estava feia a coisa. Ele viu como se fosse nada, era um cemitério, uma coisa das mais brabas, e não era para uma, duas ou tal, era uma multidão, pessoal, que estava ali, o esqueleto de uma multidão. E ele foi observando e foi andando ao redor, o Senhor ainda fez ele observar ao redor, para ver a gravidade da coisa, e ele foi mais pertinho um pouquinho, observar os ossos, e a Bíblia diz que ele teve até uma riqueza de detalhe aqui, ele percebeu que os ossos estavam sequíssimos. Se sequíssimos estavam, eles haviam morrido há bom tempo. Já estavam ali, a decomposição já havia feito, os ossos já haviam perdido as cartilagens. Não quero fazer um culto macabro, mas preciso que você entenda. Estava já naquela situação última, só alguns ossos por ali ao longo daquele vale. E ele, observando aquela sequidão, o Senhor continuou a aula prática para ele. Você está vendo isso tudo, servo de Deus? Sim, senhor, estou vendo. Pois então me fale, você acha que esses ossos podem voltar a ter vida? Eu acho muito bonita a resposta do profeta.
Sabe o que ele respondeu? Tu que sabes, Senhor. Em outras palavras, é o Senhor que domina todas as coisas. Em outras palavras, a coisa pode estar braba, como alguém diria. A coisa pode estar preta. Pode estar seca, sequíssima. Mas o Senhor é quem sabe. E essa é a nossa lição de hoje. Você percebe que na semana passada nós falamos de edificar. Se Deus permitir, essa semana nós vamos falar de restaurar. Pessoa que já foi edificada, pessoa que talvez já até passou pelas águas do batismo, pessoa que talvez já até aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, glória a Deus. Se não fez isso ainda, considere uma aula atrasada. Precisa passar por isso, aceitar Jesus como Salvador, passar pelas águas do batismo. Isso não é mandamento sodresiano, isso aí é palavra de Deus, tem que passar. Então nós já estamos em outro estágio, falando aqueles que um dia edificaram casa para Deus, mas ao longo do tempo, talvez ao longo das gerações, esse recado e esse evangelho está meio enfraquecido, não por fraqueza de Deus, não por incompetência do Senhor, mas por fraqueza nossa. E aquilo que foi edificado para ser de Deus, aquilo que foi edificado para ser casa de Deus, já não está sendo mais. Em aspas, seria como uma grande casa abandonada. Diga misericórdia. Aí eu penso com meus botões. Hora ou outra, caminhando por aqui ou por ali, a gente tem a tristeza de observar casas abandonadas. Que tristeza! Aí você passa por ali e pensa, meu Senhor, o cidadão investiu tanto para abandonar a casa. Tá certo, se for estudar os pormenores, quem sabe é briga de herança, né? Tem dessas coisas, né? Talvez, quem sabe o cidadão mudou, quem sabe o cidadão deixou até para alguém cuidar, mas por alguma razão ela está lá fechada, ninguém mora, ninguém entra, ninguém sai. Mas que dó, que situação! Foi investido ali, foi tijolo após tijolo. Quem já fez obra sabe que edificar alguma coisa não é brinquedo. Precisa se levantar até o orçamento, porque ainda assim, em cima do orçamento, sabemos que às vezes tem gastos extras. Quem já construiu? Levanta a mão aqui, levante. Já construiu? Não é bem assim? Meu Jesus amado. Aí você vai pensando daqui a pouco, apesar do cidadão ser um bom pedreiro, às vezes tem aqueles extras da obra, né? Olha, eu arrumei aqui, puxa vida, mas ali ficou feio, vamos arrumar ali também. E são investimentos que você vai fazendo para edificar. Que triste essa edificação toda ser jogada na lata de lixo, não ser aproveitada. Você foi criado, edificado para ser casa de Deus. Não desperdice o investimento que Deus fez em ti. Que investimento foi, pastor? Foi dos maiores. Ele investiu o maior material para você edificar uma casa linda para Ele. Falei durante a semana e repito agora, você não foi criado para ser morada de demônios, você foi criado para ser casa de Deus. Deixa eu alegrar teu coração. Lembra um caso que eu te comentei outro dia, acho que foi domingo passado, falava para ti de uma pessoa que procurou e que o bicho até manifestou, eu sou dela e eu não largo, eu vou matar, lembra disso? Sim ou não? Espero que lembre. Desceu as águas do batismo ainda agora. E louve ao Senhor com suas palmas. Fomos criados para sermos casa de Deus, pessoal. Satanás perdeu e o reino de Deus venceu. Amém? Então, voltando ao texto. Por que, pastor, Deus quis que o profeta visse a situação de perto? Por que Deus quis que ele visse que a situação estava sequíssima? Primeira coisa, nós precisamos reconhecer o estado que estamos. Se é sequidão total, parcial, ou talvez coisa do tipo, seja uma ou seja outra, o nosso Deus é poderoso para restaurar.
Pastor, não estou entendendo. Vai entender bem fácil. Esse texto da Bíblia está falando sobre o povo de Deus. Não está falando de cemitério. Está falando sobre o povo de Deus. E o que Deus quis mostrar para o profeta aquele dia é que o povo dele já não estava como antes. Já não estavam vivos. Já não estavam mais com intensidade em relação às coisas sagradas, às coisas santas. E o recado que Deus deu ao homem de Deus é esse que está escrito no 4. Observe outra vez. Então me disse. Qual é o recado, pastor, para alguém que perdeu a vida, a fé, a disposição, o amor e até a força para vir para a igreja? Versículo 4. Então me disse. Lê comigo. Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. Dize o que, pastor? Leia. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. De novo, repita esse pedaço. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos traduzir e resumir o que o Senhor quer nos ensinar. Se alguém se sente fraco na fé, alguém talvez tem vindo à igreja de arrasto, porque infelizmente há fases da vida, gostaríamos de não passar por elas, que a gente se sente fraco, a gente sente a sequidão. É o que o salmista dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas espera lá, o crente pode passar pelo vale da sombra da morte? Infelizmente. Aquelas situações que tentam nos passar perna, aquelas situações que tentam nos deixar para baixo, entristecido, amargurado, um peixinho fora d'água, um desmerecedor da graça bondosa dos céus, um desmerecedor de até assentar em uma cadeira da igreja e receber o recado de Deus. Às vezes o maligno tenta nos trazer esse período de sequidão, e às vezes esse período de sequidão é aproveitado pelas forças malignas para te colocar para baixo. E o recado é: no período da sequidão, dê ouvidos à palavra do Senhor. Não dê ouvidos para mais ninguém, muito menos para a força das trevas, porque às vezes a força das trevas te coloca no ouvido isso aqui, ó: se eu fosse você, eu nem ia mais para a igreja. Estou falando a inspiração divina. Não está adiantando. Você está vendo como a coisa está feia? Você está vendo como é que está seca, sequíssima? Você está vendo como você não tem nem força mais para orar? Você está vendo, o último dia você abriu a Bíblia, até cochilou? Você está vendo, está vendo, está vendo, está vendo? Não dê ouvidos para nada mais. É para você dar ouvidos à palavra do Senhor. Olhe adiante, segure onde você está na Bíblia. Um pregador, certa ocasião, sabe lá se isso é uma história, uma fábula ou se foi verdadeiro. Em um culto como esse, dominical, o pregador chegou, mas aquele dia ele agiu diferente. Em vez dele pegar um microfone, que nada, ele deixou o microfone, ele veio com uma cumbuquinha sobre o altar, sobre o púlpito, deixou a cumbuquinha. Daqui a pouco tira do bolso um espelho, coloca o espelho. Daqui a pouco ele tira do bolso uma navalha, e toda a irmandade bem assim olhando para ele. E ok, ele muito tranquilo, como se estivesse no banheiro, abre a navalha, deixa ali preparado, a cumbuquinha tem ali um pouquinho de espuma, ele dá mais uma mexidinha, como se ninguém estivesse assistindo ele. Aí daqui a pouco ele começa a passar no entorno do rosto, olhando ali para o espelho, ele guarda a esponjinha e tal, e começa então a passar a navalha, olhando para o espelho. A igreja tudo assim. Será que o pastor está querendo ensinar nós? Que dinâmica que é essa? Que parábola é essa? Que Deus quer ensinar? Aí daqui a pouco ele terminou tudo, guardou a navalha, pegou o microfone e falou: tchau, irmãos, acabou o culto. O pessoal olhou aquilo,
Já no estacionamento da igreja foi o maior converseiro. Que será, hein? Que mensagem diferente. Que o pastor quis ensinar e tal. Foi burburinho já no estacionamento. Foi burburinho na cidade, do bairro e tal. Semana todinha a irmandade curiosa. Que dinâmica foi essa? Mas que profundo! Que profundo, mas que mensagem! Aí no domingo próximo a igreja estava mais cheia que o costume. Ah, povo curioso. Já imaginando, será que ele faz a barba de novo? Aí ele chegou, aquele dia ele não fez a barba, pegou o microfone e disse: pois então, irmãos, não sei se vocês entenderam, mas o culto da semana passada não foi dinâmica, não. O culto da semana passada não foi uma parábola de Jeová, uma cajadada de Jeová, nada disso. Mas o culto da semana passada foi uma pequena lição. Se nós comentássemos a palavra, assim como a minha barba foi o comentário da semana, nós estaríamos melhores com Deus. Ai, isso é terrível, pessoal, porque às vezes a pessoa recebe aqui o maná dos céus, a palavra de Deus, e quem sabe algum percalço pelo caminho, ela esquece de comentar da palavra, que é o principal, e comenta o percalço do caminho. E o pregador disse, eu repito agora, a palavra de Deus é mais importante que a minha barba. A palavra de Deus é mais importante que os percalços do caminho. E o que foi dito no versículo 4, pessoal? Ouvi a palavra do Senhor. É ela que você deve ouvir para recuperar a vida, para recuperar a disposição. Até pare de ouvir quem parou pelo caminho, para de ouvir quem está revoltado, aborrecido, entristecido, porque se você ouvi-lo facilmente ou fatalmente, você vai ficar aborrecido igual. Ou acha você que também nunca cruzou no meu caminho pessoas aborrecidas e revoltadas? Bobinho é quem pensa isso. Já falei outro dia e repito agora: se eu fosse dar ouvidos a não ser para a palavra, mas ouvidos ao que vem sendo apresentado por A, por B, ou seja, em época ou pessoa for, eu já não mais seria pregador. Quem entende, balança a mão de que estou entendendo. É para dar ouvidos à palavra de Deus. Quem entende, diga graças a Deus. Vira para o vizinho e diga para ele: é para dar ouvidos à palavra de Deus. Pois bem, uma vez vencida essa parte, veja o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Já que estamos entendendo que para voltar a ter vida precisamos ouvir a palavra, vamos entender. Então o raciocínio inverso é verdadeiro. À medida que nós deixamos de dar ouvidos à palavra e ouvimos qualquer outro assunto, nós vamos secando. E é tão triste ver pessoas secando. É tão triste ver pessoas perdendo a vida. É tão triste ver pessoas perdendo o brilho nos olhos, o brilho na alma. É tão triste ver pessoas que foram edificadas para serem servas de Deus, morrendo aos poucos. Misericórdia. Ela tem que tapar o ouvido como se fosse uma criança. Lá, 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 lá. É isso aí que você tem que fazer. E abrir o ouvido apenas à palavra do Senhor. Se o maligno diz, você não vale nada, você é um mentiroso, Satanás. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sou templo de Deus. Se o maligno lhe diz, pois você não vai dar conta, você não vai conseguir, mas tu é um vacilão mesmo, pois eu já consegui e em Cristo, no Senhor, eu posso todas as coisas. É assim que fala, tem que dar ouvidos à palavra. A situação vem, a dificuldade vem para todos, mas a resposta virá se você usar a palavra, como Cristo fez. Quando ele foi tentado em Mateus 4, ele fez uso da palavra.
Sobre a palavra, o que recomenda a palavra, pastor? Poderia gastar aqui várias horas, mas como eu te disse, a mensagem é continuada, né? Capítulo 6, verso 14, de 2 Coríntios, uma das recomendações, para voltar a ter vida, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei, ou neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que mais que a Bíblia recomenda? Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quem é que fala isso, gente? O Senhor Todo-Poderoso. Está aqui um dos mistérios para nós. Mistério número 1: não vos prendais a um jugo desigual. Primeiro recado, falando a quem ainda está em busca de um namoro, em busca de um futuro marido ou uma futura esposa. Essa recomendação também é muito válida. Não se prender a um jugo desigual significa você não buscar ou não tentar comunhão com pessoas que não são da mesma linha de fé. Isso é jugo desigual. É você, talvez, enquanto você quer cultuar a Deus, orar, vir à igreja, quem sabe o outro quer ir lá para o rebulichuça. Eu uso assim termos para ficar só no mistério, né? Enquanto um quer orar, o outro quer lá invocar os espíritos da maldade. Isso, de acordo com a Bíblia, é jugo desigual. Se você ainda está em fase de buscar um futuro cônjuge, leve isso em consideração, porque isso pesa. Você quer cultuar Deus e o outro está lhe levando para trás, ou para outra religião, ou para outro fundamento, ou para outro entendimento. Agora, se porventura você já é casado, pastor, já sou casado, eu comecei a vir na igreja, mas o meu cônjuge não vem ainda. Ok, então o nosso discurso é outro. O que uniu Deus, não separe o homem. Vamos clamar pelo seu cônjuge, seja ele o marido ou seja ele a esposa. Vamos clamar para que a mão do Senhor seja sobre vocês e que não haja o jugo desigual, como nós estamos falando, para que vocês se entendam não apenas nas questões da vida, mas se entendam também nas questões da fé, nas questões da religião, que possam vir junto, cultuar junto, adorar junto. Olha que bonito, você vem junto para a igreja e volta junto. Isso aqui é coisa de Deus. Amém, pessoal? É o que a Bíblia recomenda. Mas não apenas falando de vida marital, falando mais do que isso, falando de comunhão. A luz não combina com as trevas. Quando a Semana Santa se aproxima, é muito comum algumas pessoas já terem o hábito de mudar o cardápio. Você vai entender o que estou falando. É muito comum. É muito comum as pessoas, falando mais abertamente, abandonar a carne vermelha e apostar no peixe. É pecado comer peixe, pastor? Não é não. Pecado é você comprar e não chamar o pastor. Tem pecado nenhum você fazer o peixe. Acho que tem alguma coisa barulhando ali. O obreiro, me ajuda, obreiro, para eu não ter que interromper. Então, o que a palavra diz, pastor, sobre isso aí? De modo que o peixe, como diria um professor meu, não influi nem contribui. O peixe não tem a capacidade de lhe fazer mais santo. Porque se o raciocínio fosse esse,
Por que a gente para de comer quando passa a Semana Santa? Cri, cri. Já que queremos nos santificar, por que não vira a semana e a gente continua numas peixadas boas? Abro parênteses, dou os créditos para minha sogra. Que peixada boa ela faz. Hora dessa você pede para ela fazer, ela não está nem sabendo disso. Mas onde é que entra o princípio, pastor? Nós precisamos entender que temos que nos afastar de toda a impureza, não podemos tocar nada imundo. Mas pegando essa situação emprestada de mudar o cardápio, é semelhante o que devemos fazer. Nós devemos mudar o que consumimos, o que comemos, o que assistimos, o que vemos, o que procuramos. Devemos policiar onde nossas mãos estão, nossos pés estão, o que os nossos olhos consomem, o que os nossos olhos até comem. Isso precisamos cuidar. Tem pessoa que às vezes consome na televisão um alimento estragado. É a primeira coisa que você tem que cortar. Me perdoe, não vou falar nome para não ser deselegante, mas tem programa de TV que você não pode ver não, se é que você quer se santificar. Mas tem que passar longe. Tem algumas coisas na tela do teu computador que você não pode deixar aparecer não. Não toque nada imundo. Está dizendo a Bíblia. No celular a mesma coisa, às vezes o cidadão fica esfregando o dedo ali o dia todinho e às vezes aparece coisa imunda no celular dele, também não pode. Não toque nada imundo. Essa é a segunda recomendação para aquele que está seco voltar a ter vida. Quem entendeu, diga graças a Deus. Semana próxima, ou na verdade, ao longo da semana continuamos. Na quarta-feira, se empenhe de vir, na sexta o mesmo, que nós vamos seguir. Coloque a mão sobre o teu coração e feche os olhos, por favor. Pai, muito obrigado pelo teu recado e pela tua palavra. Eu tenho fé, meu Pai, de que o Senhor está operando e falando conosco. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, meu Senhor. O Senhor nunca falhou e jamais falhará. E o que o Senhor está nos ensinando é restaurar a casa. É o que nós precisamos, de restauração. De pessoas que talvez até se gabam, que já batizaram, que já até fizeram isso e aquilo, que já edificaram há muito tempo uma casa para Deus, só que infelizmente essa casa não está sendo zelada, cuidada, administrada. Esta casa precisa ser restaurada. E o Ezequiel vem com essa visão dos céus para nós. Às vezes a aparência pode estar muito boa, mas o Senhor mostrou a Ezequiel: esses ossos sequíssimos representam a minha casa, os meus filhos. São pessoas que estão sequíssimas, desmotivadas, aborrecidas, entristecidas. E por causa disso, diga para eles, profetiza, abençoa, ministra sobre a vida deles. E faça com que esses ossos, ou que essa pessoa que está secando, morta, fraca, desanimada, ouça a palavra do Senhor. O melhor remédio, até para quem anda desanimado, a melhor vitamina para quem anda desesperançoso e desgostoso, a melhor vitamina é dar ouvidos à palavra do Senhor. Oh, meu Deus, eu não tenho dúvida de que é o Senhor tratando conosco. Ajuda esse teu servo, ó Deus, que anda enfraquecido. Ajude, ó Deus, essa pessoa que até se reprova dizendo: eu não sou mais o mesmo. Ajude este, ó Deus, que se reprova dizendo: Deus, me ajuda, eu não quero cair.
Eu não quero vacilar. Ajuda-me a levantar, Senhor. E eu, como ministro do Evangelho, eu rogo por este povo e por esta igreja. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta aquele que o maligno quer enganar, por causa do período de sequidão, de que ela perdeu o valor, de que Deus não tem mais nada para ela, de que está tudo acabado. E isso é uma mentira satânica, é uma mentira diabólica. Ouça a palavra do Senhor e você voltará a ter vida. Oh Jesus, que obra linda será essa pessoa que talvez no mundo espiritual poderia ser descartada porque ela está desanimada ou sequíssima. Mas que obra linda será a contar aquela história. Diz a Bíblia que osso começou a unir a osso, começou a formar cartilagens, começou a formar músculos, nervos, veias, artérias. Os órgãos voltaram a funcionar. Oh Deus lindo! Começou a formar as peles. Por algum mistério divino, aquele corpo voltou a ter sangue, o coração voltou a bombear, os sentidos voltaram, o tato, a visão, a audição, o paladar, todos voltaram. E como se fosse um ato milagroso, como de fato foi, eles voltaram a ter vida. Oh Deus, que mistério bonito o Senhor quis nos dar. Meu irmão, você não foi criado para qualquer outro assunto. Você foi criado para usar a tua vida e ser casa de Deus, morada de Deus. E daquele exército que estava desmontado, todos esqueléticos, levantou-se um grande exército. Olha a obra de Deus, que bonito. O Senhor pegar um exército acabado, destruído, e levantá-lo. Não sei se você já compreendeu, mas o Senhor é perito de levantar um exército destruído. O Senhor é perito em recuperar pessoas. Aleluia. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento de novo faz levantar do vale, Senhor, faz levantar do vale, profetizando isso. Põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar. Da multidão de caídos, da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover,
Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento... Feche os olhos. Se você observar na palavra, você verá que Deus deu a missão ao profeta profetizar. Pois na luz de Deus eu agora profetizo sobre a sua vida. Você não foi criado para ser habitação de demônios e nem de qualquer outra força que há. Você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. Você foi criado para refletir essa imagem. E profetizo ainda para aqueles que estão em situação de sequidão, para aqueles que até entendem e se reprovam, porque sabem que precisam melhorar, porque sabe que não é mais o mesmo pelos percalços da vida, ou talvez pelas dificuldades ou problemas mil. Você mesmo reconhece que não é mais o mesmo. Meu Senhor, como ministro do Evangelho, eu profetizo agora sobre a vida desse meu irmão, e ainda levanto minha voz dizendo: força maligna, obra maligna que se aproveita do período de sequidão, obra maligna que se aproveita para ceifar as ovelhas enfraquecidas, para ceifar as pessoas que estão enfraquecidas na fé, eu te digo: estás amarrado. Eu proíbo agora a ação de demônios. Eu proíbo agora toda audição que não seja a santa palavra de Deus. Eu proíbo agora toda e qualquer voz. Nenhuma outra voz será ouvida ou obedecida a não ser a voz de Deus. Maligno que quer deixar essa pessoa louca, doida, maligno que quer deixá-la no chão, minguada, atrapalhada, destruída, quem sabe com mania de perseguição, quem sabe com mania de doença, ou quem sabe literalmente você está ali encracado, não querendo sair, pois eu te digo: mal, em nome de Jesus, em nome do Deus Pai poderoso, aquele que nos remiu, nos comprou com o sangue de Jesus de Nazaré naquela cruz. Eu lhe digo: força da maldade, eu te proíbo de continuar atazanando, perturbando, escravizando, demonizando a vida dela. E eu te digo: pega o que é teu e sai agora, e não volte mais. Pai, na inspiração celestial, eu cubro este povo com o manto da salvação. Eu cubro este povo agora com a tua santa proteção. Aleluia. Você foi criado para ser uma potência na mão de Deus, e é assim que será, em nome de Jesus. Aleluia. Sentado mesmo, uma mão no coração, outra mão levantada aos céus. Novamente esse trecho: faz levantar do vale, Senhor. Todos cantem. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com
teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Agora, cristão, quando o vento solte a voz e cultue, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. E a igreja diga graças a Deus. Diga viva Jesus no meu coração. Amém? Você é servo de Deus. E aplauda ao Senhor bem forte. Coloca de pé. Irmão Juliano, chega. Não é chega de cantar, você entendeu o mistério? Entendeu? Coloca de pé um instante. Vamos quebrar o roteiro aqui, o protocolo. Uma música ritmada agora para colocar para cima até quem está com a alma chorosa. E aplauda Jesus de novo, novamente, outra vez. Essa é contigo, irmão Juliano. Glória a Deus, vamos declarar: chega de sofrer, chega de vacilar. O sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Dá pra sentir a mentidão do amor. Como posso ficar calado, insensível e indiferente? Pois cada minuto é parte minha, é minha gente. Chega. Eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar. Eu não posso fracassar. Eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar os cativos. Chega. Eu não posso vacilar. Eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar desde o início. Vamos declarar com alegria: chega de sofrer, chega de vacilar, em nome de Jesus. O sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Dá pra sentir a imensidão do amor. Como posso ficar calado, insensível e indiferente? Pois cada minuto a parte minha, é minha gente. Chega. Eu não posso vacilar. Eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar. Nas palmas declare: chega. Eu não posso. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a livrar os oprimidos. Para terminar, declare com alegria: chega. Eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos, a libertar. A voz do povo de Deus. Segura daí, sua vez. Chega. Eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar. Eu não posso fracassar. Aí você pede ajuda dos céus. Ajuda-me, Senhor,
aumenta a intensidade. Toda a igreja, chega. Chega, Eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos e a libertar os cativos. E aplauda ao Senhor e diga glória a Deus. Amém, gente? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Creia na promessa, não duvide dela, não deixe brechas. Deus é mais, Deus é maior. Jesus está aqui. Jesus sabe do que você precisa. O Senhor é o meu Pai e eu sou seu filho. Mas que o Senhor fale ao nosso coração. Levanta os olhos para o céu e diga: eu creio, o meu Deus é maior. Amém, gente?